eu subi ali, já veio a emoção daquele dia que acho que vai ser difícil eu viver um dia assim novamente. Acho que eu faria de tudo para poder viver novamente aquele dia. Foi um dia muito especial para mim, onde a gente saiu com o título no dia do aniversário do meu pai e eu fazendo o gol na final. Com esse estádio cheio, que foi o que eu sempre sonhei quando eu cheguei em Cotia, e não imaginava que seria assim. Tão difícil, mas ao mesmo tempo tão perfeito como foi. Eu me posiciono bem aqui, eu acho, um pouquinho mais pra cá. E aí quando o goleiro soca a bola e ela corre um pouquinho mais pra lá, a bola pingando aqui e eu ajeitando o corpo. Até o momento de pum. E aí ela balançando a rede sem desviar em ninguém. Tendo bem naquele pontinho de luz ali. E aí depois, em câmera lenta, a comemoração, os abraços, os choros, os gritos e toda aquela euforia do momento do gol. Não, foi alta, foi aberta. Rossi foi lá em cima para fazer o corte, pegou o rebote, bateu de primeira. Que golaço! Sempre falo, Nestor, você não chutou na vida assim. E um cara que merecia muito fazer um gol na final. Ele havia jogado um baita jogo no Maracanã. Eu pensei assim, coisas muito ruins. Duvidei de quem eu poderia ser, onde eu poderia chegar. E queria estar em qualquer lugar, menos dentro do Morumbi. E não era essa a minha história. Minha história é essa que está sendo escrita agora, que ainda vai ser... Já está escrito. A cena inicial desse filme eu vi num vídeo que circulou. Eu, com um paletó em Córdoba, muito chocado, triste, com um cheque simbólico do vice-campeão, estando ao lado dos jogadores recebendo a medalha de prata e recebendo aquele cheque de vice-campeão. Ali é o momento mais difícil. Ali é o momento que você chora de tristeza, é o momento que você sabe que você vai ser crucificado, que você vai ser criticado, que muitas injustiças virão, que os oportunistas vão aparecer, que aqueles que sofrem do AP, que eu chamo, que é abstinência de poder, crescerão. Então você tem que ser muito forte para enfrentar. Quando nós viramos o ano de 22, depois da derrota de Córdoba, eu, Belmonte, principalmente, conversamos muito depois, o Rui, o Muricy, Chapecó, e tinha até alguma resistência a essa ideia, mas era uma ideia de dizer o seguinte: nós vamos fazer uma camisa dizendo, nós acreditamos em vocês, e todos assinaram, dizendo, Córdoba ficou para trás. 2023 é um ano de conquistas e desafios. O elenco recebeu com surpresa no primeiro momento, mas eu senti que todos receberam bem. Foi um apoio dizendo assim, olha, a diretoria acredita em vocês, nós queremos vencer desafios, e não veio o desafio no Campeonato Paulista, nós perdemos do Água Santa nos pênaltis. Depois fizemos um jogo da Copa do Brasil muito ruim contra o Ituano, mas nós sabíamos do potencial desse elenco. E essa camisa era simbólica. Você é comprometido de crença, de fé, de querer.
E nós queremos e vamos por mais. Logo depois daquele jogo, eu tinha me machucado, né? Eu tinha que fazer cirurgia e você sair de campo assim com o peso de não ter sido campeão, de um clube que fazia tempo que não tinha ganhado um campeonato de expressão. E fiquei um tempo fora, perdi a pré-temporada e você volta até você pegar ritmo é muito difícil. Então para mim foi um momento de muita dor assim. Foi um ano muito difícil mesmo para mim em particular. Então acho que Deus escreve as coisas certas. Trabalhei muito. Agradecer a todo o pessoal do departamento físico que me ajudou, a comissão que teve paciência comigo também para me reintegrar. Então acho que eu consegui dar a volta por cima. Eu pensei muito quando eu machuquei o dia do São Bernardo. Eu senti um desconforto importante na parte de atrás do tornozelo. Eu saí do jogo porque eu não podia nem fazer um trote. Se a gente hubiera ganhado a Sul-Americana o ano anterior, eu acho que hubiera parado na hora. Mas o time não estava bem quando começou no Paulistão. A gente vinha perdendo muitos jogos, não estava se encaixando. E o Rogério, quando começou o ano, ele falou que ia ser o capitão do time. Então, como capitão, como depois fui um dos líderes do time, eu sentia que eu devia continuar por causa de que eu tinha que ser a imagem do clube. Eu sabia que não deram as coisas certas no 2022, mas que eu, como jogador e como líder do time, eu teria que dar exemplo e continuar até que eu não possa jogar mais. É como Deus dissesse assim: vocês não ganharam a Sul-Americana lá em Córdoba. Calma, tem coisas maiores e melhores para vocês. E nós tivemos um momento muito difícil, né? Que fazer o desligamento do Rogério Ceni, que é um grande profissional, um profissional que é ídolo do São Paulo, um amigo. Mas naquele momento, nós que tínhamos superado as derrotas de 22, depois aquela desclassificação com a Água Santa, nós esperamos ainda uma reação e o elenco não conseguia reagir. E ali a troca era inevitável. Quando a gente repensa que vai fazer a troca do treinador, nós também estamos repensando quem a gente pode trazer para o lugar. Não é vamos primeiro, no impulso, mandar o treinador embora e depois ficar uma semana pensando em quem trazer para depois procurá-lo. Então, o que a gente fez? A gente já tinha na nossa ideia, quando a gente decidiu pela saída do Rogério, que, repito, teve sua importância grande, aqui é um ídolo do São Paulo, talvez o maior ídolo da história de São Paulo. Então, assim, a gente tinha que fazer isso com muito respeito. Nós sempre levamos a situação de saída ao seu limite máximo, porque entendemos que não há trabalho vitorioso no futebol sem que ele seja longevo, né? Sem que ele tenha tempo de desenvolvimento, tempo de diagnóstico, tempo de desenvolvimento, tempo de intervenção e tempo de aprimoramento. Não tem como ser diferente. A gente também não conversa com o treinador antes de trocar
o treinador. Antes de tirar o outro, a gente não conversa. Então a gente não tinha nenhum contato com o Dorival antes de tirar o Rogério. Como é que foi o respeito que quem chegou mais recentemente, que foi o Dorival, né? Foi exatamente encerrar um ciclo com o Rogério de maneira formal, pessoal e emocional, e a partir daí perceber que ele era o treinador que tinha o perfil mais parecido com aqueles que até então haviam trabalhado conosco e que era o grande treinador do momento. E exatamente por ser o grande treinador do momento, que estava circunstancialmente sem um clube, é que nós tivemos que agir de forma muito rápida. E como é que tu age rapidamente? Com convicção. No mesmo momento, pegamos um voo, quase perdemos um voo e fomos bater na porta do Dorival. E nós chegamos numa reunião que durou 3 horas, etc., com a convicção de que era a melhor escolha, mas com a firmeza de que tínhamos que sair da casa dele com ele contratado. Claro, o contrato ali foi a minha mão. Eu dei a mão pro Dorival e disse: Dorival, amanhã o seu voo vai ser às 19h30, porque eu voltaria cedo e voltei com ele. Eu, Belmonte e Rui Costa. E nós voltamos juntos e ele me disse: puxa, nem arrumei mala, não tinha nada na cabeça. Eu falei: então agora tenho o Bruno e o Lucas para arrumar sua mala, te ajudar, porque às 19h30 nós estaremos nos encontrando para que você vá com a gente pro CT. Muito bom. Eu acho que era um momento assim, que eu esperava assim, um retorno. Um dia poderia acontecer. Talvez que não fosse agora, não sei. Eu fiquei muito feliz pelo momento, pela situação, pela oportunidade de estar voltando, ainda que numa situação um pouco complicada em que o São Paulo se encontrava naquele instante. Não diferente, não muito diferente daquilo que foi também em 2017. Eu soube que logo em seguida o Alessandro ligou para o Dorival, sabendo da condição dele, querendo saber da condição dele. E o Dorival disse: olha, acabei de apertar a mão para o presidente de São Paulo, já sou hoje o técnico do São Paulo Futebol Clube. Eu acho assim, quando você toma uma decisão e aperta as mãos, ela está consolidada, independente de não termos aí um papel assinado. E foi o que aconteceu. Quando finalizaram as conversas, tanto a diretoria quanto o meu representante, é natural que a partir daí, dando um ok, toda e qualquer situação que viesse a acontecer, eu estaria fatalmente vinculado ali a esse novo clube que na ocasião foi o São Paulo. Realmente, depois de alguns minutos da saída do presidente, eu recebi uma ligação, uma chamada. É prazeroso isso, você poder ser procurado no mesmo dia por 2 grandes equipes do futebol brasileiro, isso é uma satisfação. Porém, eu acho que eu mantive a palavra que havia sido dada e apenas posicionei o outro clube a respeito da condição que já havia sido definida e que eu agradecia no momento pela possibilidade de ter sido procurado por uma segunda equipe praticamente em questão de minutos ali, de uma para outra. Avisa o Celso, só está faltando o Caleb. Arboleda, você não rouba, Arboleda. Boa, olha aí, ó. Muito bom, Diego. Isso, Patrick. Beleza, galera, isso. Agiliza pra lá. No início do trabalho, quando a gente chega aqui, a gente, obviamente, chega tentando entender e conhecer, né, o nosso grupo. E numa das primeiras reuniões, o professor vira para os atletas e fala que final de ano a gente vai estar brigando por um grande campeonato. E na minha primeira conversa eu pontuei aos jogadores que eles acreditassem e se preparassem acima de tudo, porque nós disputaríamos uma decisão ainda no ano de 2023. E aí a gente olha no semblante dos atletas e vê que eles não estão acreditando naquilo. E é natural que você perceba, né, a reação dos jogadores, você está de frente para cada um ali. Você perceba uma desconfiança, né, pelo momento, pelas incertezas, pelas inseguranças geradas por aquele instante. Uma fase não tão boa, você sabe, a gente foi muito cobrado, então, tipo, existia aquela desconfiança, né? Aí chegou o treinador, o velhinho aí, o Dorival, e passou essa confiança para nós. O primeiro dia que ele chegou aqui falou: vocês vão ser campeão, vocês só aqui tem que acreditar. A gente, cada um se olhou para o outro e falou: oxe,
Sério, o que tá falando aí? Mas eu acho que deu tudo certo. Primeira reunião nossa com ele lá no auditório, ele já falou que podem ficar tranquilos que a gente vai chegar numa final, eu não sei qual competição vai ser, e todo mundo olhou assim pro lado, né, porque, querendo ou não, a gente não estava vindo muito bem, a gente tinha perdido nas quartas de finais do Paulista, né, pro Água Santa, então a confiança já não era tanta assim, a gente tinha jogado o primeiro jogo já contra o Ituano da Copa do Brasil, a gente não tinha ido tão bem no Morumbi. Daí ele chegou falando isso, motivou todo mundo, e daí a gente abraçou essa ideia e conseguimos conquistar ela. Quando ele chega aqui no primeiro dia, ele falou que a gente ia chegar em alguma competição e ia ganhar. E todo mundo olhou um pro outro assim, meio que desacreditado, e ele bateu nessa tecla, até que a gente acreditou de verdade, né? Quando ele chega e fala aquilo, é um baque muito grande, né? Você escutar isso de um treinador assim gigante, como é o Dorival, multicampeão. Então, opa, peraí, ele tá vendo alguma coisa na nossa equipe que a gente não tá vendo. E acho que com o tempo a gente aprendeu a enxergar isso e acreditar mais na gente. E aí foi se tornando mais palpável essa oportunidade de ser campeão. Receber uma palavra do seu líder dizendo que ele tinha total confiança que a gente ia participar de uma final e que a gente ia trabalhar muito, mas que ele não tinha dúvidas, isso nos deu uma motivação muito grande. Num momento, talvez, onde a gente estava mais para baixo por conta de uma eliminação. Toda eliminação, ela gera uma tristeza muito grande, porque a gente quer sempre ganhar. E eu acho que ele fez e ele faz todos os dias a gente acreditar ainda mais no nosso potencial. E aí começa o nosso primeiro trabalho, que a gente precisa convencer esses atletas de que eles são bons. E esse é um trabalho fácil, por incrível que pareça. Você convencer os atletas que eles são bons é a parte mais fácil do nosso trabalho. Porque ele é um conjunto do nosso trabalho do dia a dia, junto com as nossas análises de treino e de jogos, e junto também com o que a gente usa de palavras para poder fazer com que os atletas eles realmente se convençam do que a gente quer e o que a gente pensa. Não se procure problemas em equipe. Provoque-os, desafios, faça com que eles entendam aquilo que você queira e apresente soluções para um grupo de trabalho. Se eles abraçarem a ideia, podem ter certeza que as coisas poderão acontecer. Estava ferido, o orgulho estava ferido, o ego estava ferido, alguns jogadores tristes porque não estavam jogando, outros que estão jogando tristes porque tinha perdido o Campeonato Paulista. E aí ele chega e joga essa semente, né, e fala pra gente que a gente vai ser campeão, que esse grupo, dos jogos que ele tinha assistido a gente, ele tinha certeza que a gente ia brigar por títulos, né? Não vou mentir, ninguém acreditava naquele momento. Nossa, a gente questionava. E ele, a comissão dele chegou e, cara, foi um resgate mesmo, uma mudança de chave, um resgate da confiança, da mudança de chave, da energia, né? De trazer coisa nova, de mostrar que a gente tinha condições de vencer, que era um grupo vencedor. Todo mundo, opa, aí conseguimos, engatamos ali já uma sequência de vitórias. E aí fomos passando, passa ali, passa aqui, ele chegou e falou um momento, nós vamos ser campeão de alguma competição. A mensagem é a seguinte, aqui é a letra que a torcida, né, canta aqui, São Paulo é sentimento. E eu faço parte disso. Então, isso, obrigado. Legal. Quando eu falo do meu clube, me emociona. O meu clube, né? Eu desde criança, cheguei aqui em 64, tem 4 anos de idade. Então você imagina o que eu sinto por esse clube. Ao longe da sua experiência, tem algo ainda que te emociona? No sentido de você sempre um cara super centrado, contém bem as suas emoções, fala sempre um discurso alinhado. O que faz o Dorival se emocionar e o que mexe com ele nesse aspecto sentimental? Porque a conquista você vibrou, obviamente, a nossa luta celebra, mas você consegue ainda se conter. E conseguiria fazer o Dorival se emocionar? Sei lá, difícil, hein, Felipe? Eu acho que hoje o meu neto. O neto, porque como treinador, vivendo aí
em todas as partes do Brasil, eu não vi meus filhos crescerem, né? E isso aí tem um peso grande, porque hoje eu estou acompanhando um pouquinho do desenvolvimento dele, do crescimento dele, por estar aqui do meu lado, né? Então eu vejo a diferença que é. E a falta que talvez eu tenha feito. Porém, tudo coberto aí pela participação da mãe deles, que foi maravilhosa em todos os aspectos, em todos os sentidos, fazendo com que a falta do pai talvez fosse preenchida por um comportamento gigante da mãe. Então eu vejo e percebo hoje o quanto o futebol tira de todos nós. Por um lado, nos dá de uma outra forma por outro, até porque também tudo que eu fiz foi por eles, né? E a gente vai levando a vida, mas que não é fácil. E com essa daqui, ano passado eu fiz bastante gol com ela. Vamos São Paulo! A pessoa de São Paulo quer que jogue um bom futebol, mas querem que o cara dê a vida. Todo time tem que ter um cara assim. Por que o Elton Rato? Escreve o duas por linha reta, né? A gente costuma falar isso. Mesma dedicação, mesma ajuda com o companheiro. Assim como nós pegamos aqueles que eu acredito. Eu senti uma tensão muito grande. O vestiário não tá como tem que estar, hein? Sua filha vai vir trazendo grandes coisas e sua vida nunca mais vai ser a mesma. As pessoas não entendem, né? A gente só basta confiar e acreditar que tudo é possível quando a gente tá firme mesmo.